CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olha, nesse período de fim de ano, é importante, né? Não só a gente celebrar as conquistas de 2025, mas também se projetar para 2026, não é mesmo, Andréia? É a hora também que a gente começa a refletir sobre quais são as minhas metas para o próximo ano. Elas não necessariamente elas podem estar dentro do mesmo ambiente que eu conquistei em 2025. Nada como a gente falar sobre o que vem pela frente nesse ambiente corporativo. Tudo bem? Tudo bem, Fernanda. Bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos colegas do estúdio. Sem dúvida, a gente está aí num momento do ano em que é quase inevitável a gente fazer um balanço, né? É natural que a gente faça um balanço em todas as dimensões da nossa vida e a dimensão profissional é sempre importante. E aqui no nosso quadro, como a gente sempre fica ligado nas coisas mais atuais, a gente viu uma pesquisa super séria na última edição do Você S.A. É muito fácil o ouvinte capturar essa edição, só jogar aí no Google, enfim, em qualquer site de busca que ele vem fácil. Só que o Você deles, da revista, é VC, né, como se estivesse abreviando, VCS/A, e foi a última edição agora de novembro, está bem fresquinha, que ela trouxe um resumo os salários, o título a capa da revista é Os Salários e Carreiras Quentes em 2026. Então, é claro que a gente não ia, né, deixar passar uma capa tão quente quanto essa para trazer aqui para os nossos ouvintes. E é um resumo de um guia salarial da Robert Half, que é uma consultoria, talvez a mais importante do Brasil. Ela é internacional, mas muito utilizada aqui no Brasil, para entender os grades de remuneração de profissionais em vários segmentos. E eu trouxe aqui uma lista, fiz naturalmente um resumo para ficar bem objetivo aqui para a nossa audiência, sobre essas carreiras, esses salários quentes de 2026. E eu já antecipo que tem alguns aqui que me surpreenderam, viu, Fernanda? Eu não imaginava, me surpreendeu alguns estarem na lista e me surpreendeu alguns não estarem nessa lista. Então, Posso começar aqui apresentando? Vamos, eu já ia te perguntar quais que te surpreenderam, mas vamos à lista. E aí você me diz qual te surpreendeu e quem que ficou de fora. Pois é, vamos lá. O primeiro nem me surpreendeu, porque realmente é um tema que está muito quente no mercado, e eles trouxeram o jurídico, a área jurídica, como aí uma carreira quente de 2026, mas o jurídico tributário, e junto com contabilidade. E olha que interessante, eu que até por força do meu ofício preciso acompanhar, né, as tendências de mercado. Até bem pouco tempo, contabilidade era uma profissão que tinha-se preocupações de como que ela seria em termos de futuro, inclusive na relação com a inteligência artificial, e ela volta muito quente para 2026. Por quê? Por conta da reforma tributária, que está aí, né, deixando empresários, empresas de cabelo em pé pela complexidade, pelas grandes mudanças que vai ter. Então, advogados, né, e também contadores e profissionais de finanças dessa área tributária ganham e ganharão, segundo aí a pesquisa da Você S.A., muita relevância em 2026 e, naturalmente, né, que carreiras quentes, salários quentes. Então, Verdade. Essa é a primeira que a pesquisa traz para a gente. Agora, um que me surpreendeu, já trazendo aqui para vocês, é a área de seguros. Então, o que a pesquisa traz? Né? Com uma forte tendência para as altas tecnologias, novas formas de vender produtos e novas habilidades técnicas serão demandadas. Para 2026, o setor busca melhorar a gestão de riscos e garantir eficiência operacional. Então, a gente está falando, Fernanda, de seguradoras tradicionais, o famoso seguro de vida, saúde, auto, patrimonial e tantos outros. Então, os profissionais que vão estar em destaque, segundo a pesquisa, são analistas de risco e gerentes atuariais. E por que isso me surpreendeu? Porque o segmento de seguros ainda é muito recente no Brasil. As pessoas ainda não têm uma tradição, né, um costume de pensar do ponto de vista de segurança, né, de se manter. A gente é muito reativo no aqui e agora. O que eu entendo que é um ótimo sinal, porque, no meu entendimento, isso tem a ver com a maturidade do próprio mercado. Então,
a matéria, né, a pesquisa traz esse segmento de seguros aí com muita força também para 2026. Bom, outro segmento é engenharia, e é interessante, assim também como contabilidade, que em algum momento se falou que talvez fosse uma profissão que tivesse em risco. Engenharia também já foi muito questionada há tempos atrás, mas ela volta com força total, inclusive a matéria traz, né, a pesquisa, que volta aos holofotes em 2026. É mesmo? Porque a demanda, sobretudo em segmentos tradicionais, ela segue firme e forte, sobretudo por engenheiros com expertise conectada a operações. Olha que interessante, Fernanda, porque embora a tecnologia, né, ela venha muito forte, mas o mercado, e a gente está falando aqui de mercado brasileiro, tá? Ela vem muito conectada a uma necessidade operacional. Naturalmente que tem transformação digital, né, que impulsiona e também procura profissionais nesses ramos de dados, computação e software, sempre terá, mas a indústria automotiva, de infraestrutura, de máquinas, equipamentos, mineração, óleo e gás, vai demandar muito para engenheiros. E que cargos, né, e que carreiras que estarão mais evidentes dentro do segmento da engenharia? Gerente de melhoria contínua, gerente de projetos, engenheiros de processos. Então, eu fico com a sensação que é um momento em que talvez tenha aí, tomara que seja, né, um momento de grande expansão da indústria, das indústrias de base, e a gente vai precisar de engenheiros que tenham uma visão mais de redesenho de processos, de gerenciamento de projetos e dessa melhoria contínua em cima de operações. Então, também achei muito interessante esse segmento de engenharia. Aqui a gente está em franca expansão industrial, né? Não só a questão do petróleo, que é uma coisa, inclusive, né, que vai passar futuramente por uma transição, sem dúvida alguma, né, muito importante por causa dos efeitos climáticos, mas a atração de empresas de parques automotivos, né, estaleiros, a gente tem muito dessa pegada, né, de porto, de viabilidade. Sem dúvida, de mineração, né, que não para de crescer. Então, é bem interessante aí os jovens, né, que ficam tentando escolher as profissões. Se você tiver aptidão, desejo, aí embarca, porque pelo o que a gente está vendo aqui dessa pesquisa, engenharia aí vai realmente, como diz a matéria, vai ser o holofote aí dos próximos anos. Bom, ele continua a pesquisa com o mercado financeiro, que traz que hoje as maiores tendências dentro do mercado financeiro estão voltadas para o desenvolvimento tecnológico que bancos e empresas de pagamento estão promovendo. Isso é muito interessante porque os bancos, sem dúvida, quando a gente vê, né, vários segmentos, não tem dúvida que o banco é um segmento que carrega muito esse aspecto tecnológico, mas a principal impulsionadora dessa demanda são as fintechs, que são os bancos de tecnologia, que muitas vezes não tem nem banco físico, né? É tudo realmente por aplicativos, enfim. E aí a pesquisa traz um dado interessante, que desde 2020 a presença das fintechs no Brasil cresceu, olha isso, Fernanda, 77%. É muita coisa num período aí de 5 anos, né? E a previsão é de que até 2030 sejam 3 mil fintechs operando por aqui. É muita coisa quando a gente pensa num único segmento dentro de um único país, e a gente de novo está falando de Brasil, é muita coisa. Então, o que a pesquisa traz como os cargos que serão mais demandados nesse mercado financeiro? O CFO, que na realidade é um diretor financeiro, né, das empresas, especialista em compliance regulatório, a área de compliance, de auditoria e toda a parte regulatória tem crescido muito no Brasil. Eu percebo até no meu relacionamento com empresas que ainda não está maduro, mas tem aí uma necessidade fundamental de construção de espaços de compliance. E os tradicionais vinculados a banco, né, Bacen e CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, aí para quem trabalha realmente com a questão de aplicação, né, de financeira realmente raiz, vamos dizer assim. Então, mercado financeiro também tem aí, é um mercado quente para 2026.
e ele já faz uma conexão direta com tecnologia. Isso aí, a tecnologia era a única que eu tinha certeza que não sairia aí da lista, né? Porque não tem jeito, se a inteligência artificial é quem promove alguma das maiores alterações na dinâmica de trabalho no setor de tecnologia, não tinha como ser diferente. Mas a matéria, a pesquisa traz um dado que é interessante, que dentro da tecnologia, e já falando dos cargos, né, dos salários quentes e, naturalmente, das competências dos profissionais, ele chama atenção para soft skills como comunicação, persuasão e negociação, porque o que a pesquisa traz é que, claro, tem aí uma escassez da força de trabalho, né? A gente sempre fala aqui, inclusive, no nosso quadro também, mas o mercado começa a perceber que não é só uma competência técnica de hard skills para a tecnologia. Esse profissional de tecnologia está tendo que ter cada vez mais competências comportamentais. Então, ela destaca sobre isso e traz ali quais são os profissionais que vão estar com salários mais aquecidos em 2026. Analista de segurança da informação, analista de sistemas, arquiteto de software, desenvolvedor e gerente de produto. E a matéria traz, a pesquisa, um cargo que eu ainda não conhecia, eu fui pesquisar para trazer aqui quentinho para a nossa audiência, que é o diretor de receita, que é um dos cargos mais pedidos na área de tecnologia, quando os segmentos de tecnologia demandam para o RH das empresas. Então, o que faz um diretor de receita? Ele faz uma análise meticulosa de dados de vendas e pela avaliação das tendências de mercado, com o objetivo de identificar oportunidades de crescimento e expansão. Então, o que eu entendi que o diretor de receita, além dele ser um profissional voltado para a tecnologia, especializado em tecnologia, ele tem um viés comercial muito forte. Então, é uma junção aí de duas competências, e aí quem se interessa, quem é da área de tecnologia, entende que tem aí aptidão para a área comercial, fica de olho, porque esse cargo, diretor de receita, está quente, muito quente aí, segundo a pesquisa. E por onde está entrando o dinheiro do negócio, né? Exatamente, porque o que eu entendo, né, que está por trás desse destaque aqui, que você pode ter uma grande tecnologia, você pode ter aí todas as IAs necessárias, mas se não tem alguém que é capaz de vender e oferecer isso para o mercado, e o mercado entender que faz sentido absorver aquela tecnologia, que quando é muito no início, né, Fernanda, a gente sabe que tem um custo muito alto, para que serve a tecnologia se ninguém consome? Então, parece que me fez muito sentido a criação desse novo cargo aí de diretor de receita. E podemos ir para o último? Podemos. Que é vendas e marketing. Isso daqui eu tenho... fiquei muito feliz de aparecer na lista, porque eu tenho experiência profissional que diz que faz muito sentido essa conexão. Porque o que a pesquisa traz? Que tem que ter, em 2026 terá, e não só terá, mas eu entendo que tem que ter, a convergência entre vendas e marketing. Por quê? Porque é muito difícil, eu já vivi isso profissionalmente, Fernanda, que muitas vezes você desenha um produto de alto nível, de alta capacidade de entrega, a empresa de marketing, né, o teu setor de marketing faz ali toda uma campanha muito conectada com a realidade do produto, com as vantagens do produto, mas às vezes as equipes de vendas estão desconectadas da estratégia de marketing. Então, essa junção, a pesquisa diz que vai ser uma grande tendência entre o marketing, que deve compreender profundamente os desejos do consumidor, e os vendedores, a área de vendas, entender profundamente a estratégia de marketing. E aí surgem essas vagas que são super importantes, né? Que é analista de vendas, que é o coordenador de marketing, que é o gerente de marketing e o especialista em marketing digital. Mas o que me chamou a atenção é essa junção de competências. Profissionais da área de vendas se capacitarem cada vez mais no viés de marketing e os profissionais de marketing cada vez mais compreenderem as dimensões da área comercial, da área de vendas. E, sem dúvida nenhuma, quando esses dois segmentos andam de mão dadas aí,
acontece uma mágica, que obviamente que é o mercado consumidor muito aquecido. Agora, quem ficou de fora? Exatamente, quem ficou de fora? Me chamou a atenção a área de humanas, né? Embora essas competências, esses segmentos, né, em alguma medida falarem aí de competências comportamentais, mas me chamou a atenção profissionais da área de humanas, de recursos humanos, ou de humanas de uma forma geral. Ok que o jurídico, né, tem ali, esbarra um pouco com a questão de humanos, mas é bem tributário, bem técnico. Isso me chamou a atenção, sabe? Eu acho que fica um alerta aí, do ponto de vista não só para os profissionais, mas para o próprio segmento, né, geral de mercado, como que um ano em que cada vez mais a gente tem tantos desafios intergeracionais, comportamentais, mudança no perfil do mercado consumidor, né, geopolítica, um ano que vai ser um ano importante, né, para o país, até por questões de eleições, não vira aí a importância de destaque como uma carreira quente a área de humanas. Mas, enfim, né, a Robert Half é uma consultoria muito séria e deve ter aí motivos, mas ficou um pontinho de atenção aí para mim, quando eu vi no ranking não ter a área de humanas como uma carreira quente para 2026. Excelente. Adorei as explicações e eu acho que realmente todos os seus pontos aí são de acender a luzinha dentro do ambiente profissional, para aquele que está se preparando, para aquele que quer dar um upgrade e para aquele que está contratando também, né? Essa visão do marketing com vendas eu achei fenomenal. Eu também. Eu não tenho dúvida, porque eu já vivenciei o quão ruim, né, e o quanto pouco produtivo esse distanciamento, porque gasta-se muita energia e a eficiência ela não acontece do outro lado. E, enfim, eu acho que também tem um objetivo aqui, né, além de todos que você falou, que são os profissionais que já são dessa área estarem alertas sobre o valor do seu passe no mercado. Isso aí. Porque, né, talvez você esteja hoje numa empresa, num segmento que não está te remunerando tão bem, fica alerta, porque tem gente querendo pagar bons salários aí pela sua competência. Então, fica também esse alerta para os nossos ouvintes. Que venha 2026. Tudo de bom para você, Andréia. Para você também, Fernanda. Um abraço. Até sábado que vem. Até sábado que vem. Beijo. Beijo.